Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra para a sua vida. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 48. Nós vamos ler 3 versículos. Nós estamos aí pregando cada quinta-feira em um capítulo de Gênesis, e aí já estamos terminando aqui este lindo livro, e hoje eu quero trazer uma palavra para você. Gênesis 48, 1, 2 e 3 diz assim: Depois destas coisas disseram a José: Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Disse alguém a Jacó: José, teu pai, vem a ti. E esforçou-se Israel e se assentou na cama. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Vamos parar aqui. O que essa história aqui conta? Vamos nos apegar aqui a alguns detalhes e algumas coisas importantes que precisamos aprender com essa atitude, com as ações aqui de Jacó, que é Israel. Já bem velho, acima de 100 anos, doente, cego, já não enxergava por causa da idade, provavelmente ali uma catarata. Ele, à beira da morte, avisam a José que seu pai está doente. Então José decide visitar a seu pai junto com seus 2 filhos como uma visita de despedida. José era governador do Egito, não poderia estar sempre com seu pai. José vai, leva seus filhos. Olha que coisa linda que nós aprendemos com Jacó. Jacó, ele se esforça, doente, cego, à beira da morte, se assenta à cama, mas não para falar da doença, não para reclamar das dores, não para reclamar da cegueira, não para dizer o quanto ele estava sofrendo, mas ele se assenta para dar testemunho daquilo que Deus fez em sua vida. Eu lendo esse texto, falei assim, meu Deus, ele abre mão das suas queixas pessoais para testemunhar de Deus. Então, ele se esforçou e se assentou na cama. E se assentou na cama. E disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E disse: Eu farei frutificar e te multiplicarei. Ele se esforça para se levantar, se assentar, para dizer que Deus é todo-poderoso, mesmo ele estando enfermo, cego, sem forças naturais para ficar sentado numa cama. Talvez ele tenha tido algum tipo de ajuda, talvez José tenha ajudado ele a se assentar, talvez, eu não sei o que fez, mas a primeira atitude dele foi testemunhar do que Deus fez na vida dele. E eu quero te incentivar nesta manhã a fazer isso. Testemunhe para alguém do que Deus fez na sua vida. Conta as maravilhas de Deus, as coisas que Deus falou para você, para alguém. A Bíblia, ela é, em sua grande maioria, um livro das experiências que os homens tiveram com Deus. E eu quero te incentivar a isso. Qual é a sua experiência com Deus? Conta da sua experiência com Deus para alguém. Mostra Deus na sua vida para alguém. E a partir do momento que a pessoa ver Deus na sua vida, ela vai querer ouvir do Deus da Bíblia. Porque primeiro ela tem que ver Deus em você. Você é a Bíblia que as pessoas leem. Quando ela ver Deus em você, ela vai querer conhecer o Deus da Bíblia. A segunda atitude de Jacó foi abençoar. Primeiro, ele dá testemunho
depois ele abençoa. Ele chama Efraim e Manassés, e ele cruza as mãos, colocando a mão direita sobre o filho mais novo, que era Efraim, e a esquerda sobre o filho mais velho, mas eles estavam na posição contrária. José fala com ele: pai, não é assim que a gente faz, porque o Senhor está abençoando Efraim primeiro, mas Efraim é o mais novo, só tem que abençoar Manassés. Jacó responde: eu sei, meu filho. Imagina Jacó já velho, idoso, cansado. Talvez ele tenha respondido ali: eu sei, meu filho, uma voz já bem carregada. Mas ele fala: é assim que Deus quer. A segunda atitude dele é de abençoar aqueles que estão ao seu redor conforme Deus quer. Nem sempre, queridos, Deus vai respeitar as ações e a naturalidade social. Deus sempre tem um jeito novo de fazer. Eu me surpreendo com Deus porque a gente às vezes pensa que Deus vai agir no nosso campo natural, no nosso campo de conhecimento, mas Deus vem e faz algo totalmente novo. Temos que estar alerta para o novo de Deus e não achar que o novo de Deus está errado, porque não respeita a naturalidade da social. Deus tem o jeito dele de fazer. Então, ali Jacó abençoou Efraim, e Efraim realmente se torna um povo mais forte que Manassés. Efraim vai governar a terra de Israel, 10 tribos de Israel na divisão do reino depois, lá na frente, no reino de Jeroboão e Roboão, na divisão do reino depois de Salomão. Mas isso já estava sendo aqui profetizado por Jacó, que Efraim seria maior do que Manassés, mesmo sendo mais novo. Talvez você seja o mais novo da sua casa, mas é você que Deus quer levantar. Talvez você seja o mais desprezado entre as pessoas da sua empresa, da sua família, da sua rua, mas é você que Deus quer usar. Deus não está agarrado ao seu tamanho. Deus não está agarrado à sua idade. Deus não está agarrado às coisas naturais que te envolvem. A bênção de Deus rompe com as questões sociais. A bênção de Deus rompe com as naturalidades e com toda a filosofia social. Porque Deus é Deus e Ele faz o que quer, quando quer e como Ele quer. E se Deus quer te levantar, ninguém pode impedir. Se Deus quer mudar a história da sua família através de você, ninguém pode impedir. Não importa se você é o menor. O importante é o chamado de Deus na sua vida. E uma vez falando como Deus age, vamos voltar aqui para Jacó, sobre a ação de Jacó. Doente, cego, mas dá testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, e agora se coloca ainda assim à disposição de Deus para ser um instrumento na vontade de Deus. Querido, as nossas dificuldades não podem impedir que Deus nos use. Somente a nossa vontade pode impedir de Deus nos usar, mas não as nossas dificuldades. Grava isso. Doente, sem força para se levantar de uma cama, mas ele se permitiu ser bênção e ser um canal de Deus. Se permita ser um canal de Deus em meio às suas dificuldades. Se permita ser um canal de Deus em meio às suas aflições. Se permita ser um instrumento de Deus. Porque, queridos, as aflições deste mundo não se pode comparar à glória do Senhor que há de vir sobre nós. Então, não permita que as dificuldades tirem a unção de Deus de sobre a sua vida. As dificuldades por si só não têm esse poder. A doença, a enfermidade, os problemas não têm o poder de tirar a unção de Deus de sobre a sua vida.
Então, se permita ser uma bênção e abençoar os outros. Se permita ser um instrumento na mão de Deus, em qualquer circunstância, em qualquer momento, com qualquer dificuldade. Às vezes a gente fala assim, mas como que eu vou fazer tal coisa? Como que eu vou abençoar alguém se eu estou precisando, irmãos? Você é um canal de bênção. Quem tomará para si esta honra, a não ser aquele que Deus chamou como os filhos de Arão? Deus te chamou. Não importa a situação que você está, seja um canal de bênção. E por último, Jacó profetizou, passou a sua fé para a sua descendência. O final desse capítulo fala assim, versículo 20, 21 e 22 do capítulo 48 de Gênesis. Assim abençoou naquele dia, dizendo, por vós Israel abençoará e dirá, Deus te faça como Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te dou um pedaço de terra a mais do que teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Doente, cego, mas ele sabia quem ele era. Era um homem abençoador. E profetizou sobre a vida dos seus filhos e falou, olha, José, você vai ter um pedaço de terra a mais da terra que eu conquistei com meu arco, da terra que eu conquistei. Doente, cego, mas ele sabia quem ele era. Era um homem que abençoava e um homem que conquistava. Era um homem cheio de vitórias em sua vida. Irmãos, às vezes o diabo tenta nos fazer esquecer do que Deus já fez em nós. Tenta nos fazer esquecer das nossas glórias, daquilo que Deus já nos abençoou, como se o problema atual fosse intransponível e Deus não tivesse feito em nada. É por isso que Jó escreve em seu livro, quero trazer à memória o que me traz esperança. Deixa Deus te usar para abençoar aqueles que estão à sua volta. E não se esqueça do que Deus já fez através de você. Não se esqueça do seu passado com Deus. Você tem uma história com Deus. Não se esqueça das conquistas que Deus já te deu. Não se esqueça de quem você é diante de Deus. E você é filho de Deus. Você é a carta de Deus para este mundo. Você é aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, santificado com perdão dos seus pecados, pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz. Nessa semana de Páscoa, nós queremos lembrar quem você é. Você é fruto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E o diabo não pode te tirar isso. Então não entregue. Lembre das suas conquistas com Deus. E não importa o que você esteja passando, continue sendo um instrumento de Deus, porque um dia estaremos com Deus eternamente. Que Deus te abençoe, que Deus te honre e que a bênção dele te acompanhe e você seja um abençoador e abençoe a todos aqueles que estejam ao seu redor. Em nome de Jesus. Amém.